Olá, sejam bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem. Nós nos vimos primeiro somente na primeira aula e nos corredores, então eu irei me apresentar novamente a vocês. Meu nome é Bruna Bueno, sou mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem pela UFPR, orientanda da professora Dayana Klukalaf. E antes de que vocês fiquem ansiosos, eu estarei disponibilizando os slides. Todas as referências elas estão no formato de hiperlinks, assim vocês podem acessar direto o PDF do artigo, ou as notícias e vídeos. Eles são bem interessantes e que aprofundam um pouco mais sobre o conteúdo. Como eu sei que alguns de vocês vão assistir o vídeo na velocidade máxima, eu daria um recadinho antes de começarmos. Então, no final da aula, tem um formulário, deixei no UFPR virtual também, que vocês precisam acessar e responder, e que vai contar com uma das formas de acompanhar vocês, se deu para pegar a ideia da aula e como foi a minha apresentação, os pontos que precisam melhorar, precisa ser melhorados, onde foi interessante, enfim, ele é bem rápido, não mais do que 5 minutos, mas bem importante que vocês estejam respondendo. Dados os recados, na aula de hoje nós vamos conversar sobre doenças emergentes e reemergentes. E tem por objetivo que vocês conheçam sobre o tema, identifiquem os exemplos, se atualizem e visualizem o papel do enfermeiro dentro deste processo. Então vamos lá. Antes de dar início no conteúdo em si, eu gostaria que vocês entrassem nesse QR Code e escrevessem o que são doenças emergentes e reemergentes para vocês. Vocês podem estar pausando o vídeo para responder essa etapa. É importante que vocês, para vocês mesmos, então, que avaliem o seu conhecimento sobre a temática. Ok, então qual que é a ideia da sequência da aula? Seria trabalharmos estes tópicos. Então, uma linha do tempo do surgimento das doenças, principalmente no Brasil, os mapas que mostram as doenças emergentes e reemergentes no âmbito mundial, os fatores que contribuem para esse surgimento, o processo de transição, né, transição demográfica, transição epidemiológica, os conceitos, exemplos de doenças emergentes e reemergentes, a rede Vigiar SUS, emergências em saúde e o formulário que eu vou estar colocando ali qual que é o prazo que vocês precisam estar me respondendo. Bem, eu gostaria que vocês olhassem para essas fotos e tentassem pensar no que ela nos fala. Eu, quando olho, vejo mulheres, provavelmente do século passado, pelas roupas, poderia dizer enfermeiras, talvez, e que estão com o rosto coberto, o que poderia dizer que o cheiro do local ou do trabalho que elas irão fazer é desagradável, ou que tem um risco de contrair uma doença infecto-contagiosa. Elas estão carregando macas, então eu posso pensar em uma situação de saúde pública. Já na segunda, nós vemos um galpão, com várias macas, provavelmente um hospital de campanha, com ali médicos e enfermeiras. E o que essas imagens nos dizem? Elas colocam que as pandemias e os surtos e as situações de doença e de saúde, elas fazem parte da história da vida humana. Eu desconheço um momento ou um lugar onde o ser humano não enfrentou nenhum tipo de infecção ou de doença, ou que nunca teve que se preocupar com uma doença misteriosa. Porém, ao longo dos anos, nós vimos um aumento significativo nesses números, no surgimento de novas doenças. Para quem lembra das aulas de evolução, na clássica imagem da mariposa da seleção natural, vai perceber que à medida que o homem interfere no meio ambiente, mais os organismos irão se modificar ou se adaptar a essas mudanças e que vai, uma hora ou outra, impactar diretamente na sociedade e no surgimento de doenças. Aqui eu apresento a vocês uma linha do tempo das doenças de importância epidemiológica que aconteceram no Brasil. É importante colocar que aqui é de acordo com os registros. Quer dizer que não tínhamos doenças antes de 1826? Elas existiram, nós tínhamos sim, mas aqui estão aquelas que foram registradas. Então, vemos primeiro a varíola em 1826, né, temos ainda a hanseníase em 1832, ela quase 200 anos depois do seu surgimento no Brasil, ela continua sendo de grande importância, né, no país, assim como a febre amarela e mais recentemente, né, nas últimas décadas, nós vemos ali a gripe aviária, a gripe suína, a chikungunya, a zika e, por último, a Covid-19, que foi
que ainda estamos passando, né? Nesse mapa, eu quis trazer o surgimento das doenças no panorama mundial. As linhas vermelhas, elas indicam as doenças emergentes, aquelas que surgem, então as doenças novas. As azuis são as reemergentes, aquelas que reapareceram no panorama. Podemos ver ali no Brasil a febre amarela, tanto aqui quanto no continente africano, e temos ainda na região Amazônia a malária. Vejam ainda que tem uma linha preta que indica deliberadamente emergente. Se refere a uma doença que surge ou se espalha devido às ações humanas intencionais. É considerado um ato de bioterrorismo. Como exemplo, nós temos no mapa o Anthrax, que ocorreu nos Estados Unidos durante o período de 11 de setembro, né, um período bem crítico. Agora, eu gostaria que vocês fossem no site, nesse que está aparecendo na tela, né? Pode entrar pelo hiperlink ou pelo QR Code e clicassem um pouco nele. Então, esse site ele mostra o surgimento de algumas doenças no mundo, em qual país e região surgiu. Quando a gente clica no mapa do Brasil e depois clicamos no Paraná, o site ele vai direcionar para uma página, né? Essa página que está aparecendo, que explica sobre uma doença chamada febre purpúrica brasileira. Ele vai apresentar ali o tipo, os vetores, a incidência, quantos foram afetados, quantas pessoas foram afetadas, a localização exata dos casos. É bem interessante para caso vocês queiram trabalhar alguma doença específica e ver, né, a sua localização, aonde que elas surgiram. Nesse gráfico, eu quis trazer para vocês a situação recente do Covid-19, né? No ano de 2021, o Brasil era o quarto em número de mortes por coronavírus na região das Américas. Já aqui, neste gráfico, em 2022, o Brasil foi para a posição de 24 no ranking de mortes, com 3.198 mortes por milhão de habitantes acumulados nesses 3 anos. Esses dados, eles mostram que a forma como que a gente faz o enfrentamento a doenças, ela determina diretamente o número de pessoas que são afetadas e até mortas. Eu acredito que todos que estão ouvindo a aula conhecem alguém que acabou morrendo pela Covid-19 e nós que somos da saúde vimos o quanto nós perdemos por uma administração pública que não estava comprometida com as pessoas e como que isso impactou diretamente nesses números. Nós falamos e foi mostrado muito sobre como as doenças fazem parte da nossa história. Mas por que elas surgem? Bem, existem alguns fatores que eles interferem diretamente no surgimento ou até na volta de algumas doenças infecciosas. Vejam comigo essa tabela. Então, temos as 3 colunas, então os fatores principais, os fatores específicos e as doenças. Eu separei essas 3 em vermelho porque eu acho que conversa muito com o que vocês aprenderam na disciplina. Mas vejamos essa última. Estrangulamento nas medidas de saúde pública. Elas impactando diretamente no acesso ao saneamento básico, os cortes nos programas que são importantes, como as campanhas de vacinação e prevenção de doenças, permitindo que doenças como a cólera, a dengue e a difteria ainda ocorram no nosso país. Existem alguns determinantes da emergência e persistência das doenças, sendo eles os agentes infecciosos, os hospedeiros e o meio ambiente. Existe uma ideia que explica os determinantes a partir de 3 eixos. Não sei se vocês tiveram epidemiologia ainda, mas é um modelo clássico, onde estabelece que as doenças ocorrem quando temos uma intersecção entre esses elementos. Vemos no hospedeiro que a demografia e o comportamento interferem nesse processo. No ambiente, então, quando eu tenho uma exposição, a degradação ambiental, pensando que cada vez mais quebramos recordes em desmatamento e poluição dos mares. A pobreza como um determinante, vocês foram na ocupação andorinhas e viram pessoalmente as situações de insalubridade que essas pessoas vivem e que acaba sendo um lugar propício no desenvolvimento de doenças que são evitáveis com ações de saneamento e
de vontade política mesmo. E o agente infeccioso, né, através da diversidade genética, aqui é importante colocar colocar o papel do uso consciente dos antibióticos, assim como o processo de evolução dos agentes. Bem, esse gráfico vai mostrar o gasto público com saúde de acordo com o Produto Interno Bruto no ano de 2019. Estamos muito atrás, por exemplo, de Cuba, que é um país pobre em recursos devido às sanções, mas que investe muito em saúde, porque ele sabe, né, que é na prevenção que se faz saúde. Cuba é a primeira coluna, e nós somos aquela ali que está mais destacada, né, em azul escuro. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos, seguido do Canadá, mas o que me chamou a atenção nesse gráfico são os outros países que estão à nossa frente, como Suriname, Uruguai e Argentina, que são os nossos vizinhos e que não possuem uma economia tão estável quanto a nossa, mas ainda investem muito mais em saúde. Aqui eu faço uma crítica minha a partir das minhas leituras, porque nós sempre falamos que o Brasil ele não tem dinheiro, que temos que economizar e pagar a dívida externa e tudo mais, o que é uma inverdade. O nosso país ele possui sim os recursos necessários, o que não temos é uma iniciativa forte que entenda a saúde como um direito constitucional, como mínimo para a dignidade humana. Enfim, nós vamos começar, né, agora um novo tópico da aula. Eu aconselho a vocês a beberem água, se hidratar, dar uma volta pela casa, para esticar um pouco as pernas. E quem está na velocidade 2 pode avançar que está tranquilo. Alguns fatores ainda são levados em conta quando falamos da nossa relação com o surgimento ou permanência de algumas doenças, sendo eles a transição demográfica, a epidemiológica e a nutricional. Aqui vamos focar mais nas duas primeiras, mas é interessante, né, que vocês deem uma pesquisada sobre a transição nutricional para conhecer um pouco sobre ela. Nós vimos ao longo dos anos uma mudança, né, no perfil demográfico do mundo, principalmente devido à tecnologia, o desenvolvimento de melhores técnicas de agricultura e um controle melhor da mortalidade, principalmente na mortalidade infantil. Qual seria, então, a ideia de transição demográfica? Os principais fatores que caracterizaram a transição demográfica foram, no primeiro momento, a queda da mortalidade, seguida pela diminuição da fecundidade, o aumento da expectativa de vida e, como decorrência, o envelhecimento da população. Aqui nós vemos como a pirâmide de expectativa de vida no Brasil ela mudou ao longo de 20 anos, né? E como isso impacta diretamente no que estamos vendo nas unidades de saúde. Nós ainda temos que mobilizar muita população para tomar as vacinas e, ao mesmo tempo, temos que atender um grande número de pessoas com hipertensão, diabetes e doenças neurológicas características da velhice. Já a transição epidemiológica ela vai dizer respeito de que se acreditava que com o advento da tecnologia muitas doenças seriam erradicadas. Entra naquela ideia de que teríamos uma diminuição significativa de doenças transmissíveis, mas ele não foi levado em conta as desigualdades sociais. Então, vimos que um dos fatores determinantes, já que vimos, né, que um dos fatores determinantes. Desculpa, meu pai passou, então vou dar uma retomada aqui. Então, vimos que um dos fatores determinantes no aparecimento de doenças é justamente o político-social. Então, foi a ideia de transição epidemiológica é uma idealização de um mundo sem doenças, que baseia-se nessa teoria de que conforme nós tivéssemos mais tecnologias, menos nós teríamos doenças relacionadas aquelas que são evitáveis, como doenças transmissíveis no geral. Ok, agora que trabalhamos alguns pontos, vamos entrar nos conceitos. A ideia de doença emergente ela é bem intuitiva. As doenças emergentes são aquelas novas que promovem significativo impacto sobre o ser humano devido à sua gravidade e à potencialidade de deixar sequelas limitadoras e morte, ou pelas repercussões sociais relacionadas à sua prevalência, reveladoras de degradação ambiental.
O que isso significa? Quer dizer que as doenças emergentes são aquelas doenças novas que não se conhecia antes, ou doenças que não acometiam seres humanos, são aquelas, por exemplo, que tinham seu ciclo restrito aos animais e por N motivos passa a infectar o ser humano. Nós vamos ver mais à frente, né, quais podem ser essas causas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de doenças emergentes. Esse estudo ele é mais antigo, mas apresenta algumas doenças emergentes, como o vírus sabiá de 90, que ele foi isolado inicialmente no estado de São Paulo e é responsável pela febre hemorrágica brasileira, e entre outros, como a cólera em 91, a hantavirose em 93 e a febre maculosa em 98. Vejam que a hantavirose, ela aparece em 3 anos diferentes e em locais diferentes também. Tivemos os primeiros casos em Juquitiba, depois no oeste de São Paulo e outras regiões, e no ano 2000 nós tivemos ela aparecendo nos lençóis maranhenses. Eu trouxe aqui alguns exemplos mais recentes de doenças emergentes, né? Então, a SARS, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, MERS, que traduzindo fica como coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, a influenza aviária, o ebola e o endravírus. A SARS ela foi identificada pela primeira vez no final de fevereiro de 2003, durante um surto que surgiu na China e se espalhou, né, principalmente para outros 4 países. Foi a primeira doença nova grave e facilmente transmitível a surgir no século XXI e mostrou uma clara capacidade de propagação ao longo das rotas aéreas internacionais, semelhante ao que ocorreu pela Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um total de 8.098 pessoas em todo o mundo adoeceu com SARS durante o surto de 2003. A SARS, então, ela foi relatada pela primeira vez na Ásia, né, em fevereiro de 2003, e nos meses seguintes a doença se espalhou para mais de 2 dúzias de países, na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, antes que o surto global de SARS fosse contido em 2003. Vocês podem ver que, diferente da Covid, ela ficou restrita ali na região da China e tivemos alguns casos confirmados no Canadá e nos Estados Unidos. O coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, o MERS, é um vírus transferido para humanos de camelos dromedários infectados. É um vírus zoonótico, ou seja, é transmitido entre animais e entre pessoas, e é contraível por contato direto ou indireto com animais infectados. O MERS ele foi identificado em dromedários em vários países do Oriente Médio, África e Sul da Ásia. No total, 27 países relataram casos desde 2012, levando a 858 mortes conhecidas devido à infecção e complicações relacionadas à MERS. Vemos aqui, né, no mapa que ela ficou restrita à região da Arábia Saudita e alguns países da Europa. A parte laranja mostra os casos importados e os vermelhos são aqueles que foram confirmados em laboratório. Então, bem restrito à região ali da França, Inglaterra, né, da Europa e a região ali da Arábia Saudita e os países próximos. Bem, a doença do vírus ebola, ela anteriormente era conhecida como febre hemorrágica do ebola. É uma doença grave, muitas vezes fatal, que afeta humanos e outros primatas. O vírus é transmitido às pessoas por animais selvagens, como morcegos, porcos-espinhos e primatas não humanos, e depois se espalha na população humana por meio do contato direto com sangue, secreções, órgãos e outros fluidos corporais das pessoas infectadas, e com superfícies materiais também, como roupas de cama e roupas no geral, que são contaminadas por esses fluidos. Os primeiros surtos de ebola ocorreram em aldeias remotas na África Central, perto das florestas tropicais. Bem, essa imagem ela vai mostrar ali como que é o ciclo, né, da transmissão do ebola, mas eu trouxe sobre essa doença porque ela tem uma característica muito peculiar.
Parte do controle dela deu-se muito pela educação e saúde, então, muito da propagação dessa doença está relacionada à parte cultural, então se tem os costumes locais do processo de despedida de um ente querido que morreu, então o contato com a pele, a preparação do corpo para o funeral, tudo isso contribuiu com a disseminação do vírus. A educação em saúde ela foi extremamente importante nesse processo. E alguns especialistas vão colocar também a situação política como grande determinante da disseminação dessa doença, onde, por estar relacionado ao continente africano, os esforços para a fabricação da vacina ela foi muito morosa. E como apresentava uma característica muito local, não era rentável, não era vantajoso mobilizar esforços para a criação rápida dessa vacina. Então, o que sabemos que não ocorreria se o surto ocorresse, né, em outro país ou no país da Europa. Então, tem essa característica bem significativa, cultural e política. Ok, então, o que seriam as doenças reemergentes? Por definição, as doenças reemergentes ou resistentes às drogas são as que reaparecem após período de declínio significativo ou ameaçam aumentar em futuro próximo, como a cólera e a dengue no Brasil. São aquelas onde as doenças tiveram um certo controle por um tempo, especialmente pelo conhecimento de como funcionam os seus mecanismos de transmissão, mas que devido a vários fatores ela ressurge e passa a ter importância novamente. Nós temos vários exemplos de doenças reemergentes, eu vou citar algumas, e outras vou aprofundar um pouquinho para resgatar os conhecimentos de vocês. Temos então a febre amarela, a dengue, a chikungunya, tuberculose, quando ela comete pessoas imunossuprimidas, a hanseníase e a zika. Essas são apenas alguns exemplos de doenças que já tivemos contato anterior, de certo modo, controlamos ela, um nível de quase erradicação, mas ela volta depois de um tempo. A exemplo da dengue, que tem seus primeiros registros no mundo no século XV e XVI, nas grandes navegações. Já no Brasil, os primeiros relatos da dengue elas vão surgir em Curitiba, no século XIX, e em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti, como resultado de medidas de controle da febre amarela. Mas, no final da década de 1960, o relaxamento dessas medidas adotadas levou à reintrodução do vetor em território nacional e hoje o mosquito é encontrado em todos os estados. Bem, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre as arboviroses. Nos casos das arboviroses transmitidas por mosquitos, né, porque elas também podem ser transmitidas por carrapatos, né, são transmitidas por artrópodes. Os principais exemplos no Brasil são a dengue, a febre amarela, a chikungunya e zika. Esses vírus são transmitidos aos seres humanos quando uma pessoa é picada por um mosquito infectado, que se torna o vetor responsável por disseminar o vírus para outras pessoas saudáveis. Eu trouxe aqui, então, um esquema, né, dos principais arboviroses com as suas características. Eu não vou me demorar nela, porque eu acho que a maioria de vocês já conhecem, né, já estudaram, já viram, é só para ter o conhecimento, né, aqui. Aqui trago algumas informações que vocês podem estar aprofundando melhor sobre como diferenciar uma da outra, né, nas consultas de enfermagem, ou até mesmo os familiares que perguntam. Então, tem todo um sistema que vocês podem classificar e chegar a um diagnóstico mais fidedigno de qual doença que é, né? Qual, se é febre amarela, se é zika, se é dengue ou se é chikungunya. Nessa imagem, nós temos uma versão mais simples de como classificar de acordo com os sintomas. Não vou me estender muito nesse tópico, né? Mas é importante para vocês terem esse olhar clínico, né? Para direcionar as suas práticas. Aqui eu trouxe uma notícia sobre a poliomielite. É importante ter em mente que no Brasil a vacinação ela foi responsável pela erradicação da varíola e o controle da poliomielite, que é conhecido como a paralisia infantil, e da síndrome da rubéola congênita. Porém, existe uma grande chance de muitas dessas doenças que foram controladas voltarem devido à baixa adesão à vacinação. Vemos nos últimos anos um crescimento muito grande do movimento anti-vacina, né, que acabam levando a essas preocupações.
Os meus pais contam como era comum na sala de aula deles ter um colega que tinha paralisia. Isso só mudou quando tivemos uma intensa campanha nacional de vacinação. Né? Na minha época, eu tinha só uma colega na escola inteira que tinha, né, que possuía paralisia infantil, e acredito que muitos de vocês nunca nem viram uma pessoa ou estudaram com uma criança que tinha, né, a paralisia. Eu trouxe aqui nas referências 2 reportagens que comentam o caso de uma criança que apresentou sinais de paralisia após tomar a segunda dose da VOP. É um caso raríssimo, mas que chamou a atenção não tanto pelo efeito adverso em si, né, claro que choca, mas quando você olha para o nível de vacinação do município, né, nesse caso era de 33%, você começa a se perguntar por que afrouxamos tanto nesse sentido e que essas doenças podem sim voltar a fazer parte, né, do nosso sistema. Essa já é uma outra notícia, né, sobre o sarampo. Então, no ano de 2019, o país perdeu a certificação de país livre do vírus de sarampo. Nós temos, sim, um sério risco de ocorrer uma epidemia de sarampo no Brasil se as pessoas não se vacinarem. Em 2019, nós tivemos a confirmação de 20.901 casos da doença. Em 2020 foram confirmados 8.448 e em 2021 nós tivemos 676 casos de sarampo confirmados. Então aí é números bem expressivos, bem importantes. Eu trouxe aqui sobre a febre maculosa, né, como vocês devem ter visto na internet ou como eu que viu no Twitter. Nós tivemos alguns casos de febre maculosa no país. Bem, a febre maculosa ela se refere a uma doença de aspecto infecto-contagioso, né, infeccioso agudo, desculpa, cuja gravidade pode apresentar variação entre manifestações clínicas leves e até mesmo manifestações com potencial alto para letalidade. Ela é uma doença causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato, né, o carrapato estrela, que é esse bonitinho aí no lado direito de vocês, né, na imagem, e encontradas principalmente no norte do Paraná e nos estados da região sudeste, especialmente em Minas Gerais, sendo esse estado o líder de casos de doenças e também é encontrado nas áreas silvestres. Então, eu coloquei ali imagens de um sítio onde nós podemos ter a presença desse carrapato. Eles podem, sim, vir a se grudar nos pelos dos nossos cachorros, os pets, dos doguinhos, então tem que ter esse cuidado. E outro meio também de veículo desses carrapatos são as capivaras, e por isso que tem tantas orientações, além de incomodar, né, esses animais quando nós ficamos muito perto ou quando nós tentamos passar a mão neles e tudo mais, tem esse risco devido à possibilidade de ele ter esse carrapato. Nós podemos ver, né, então, nessas ilustrações, nas cidades, né, na primeira figura, está muito relacionada com os parques, principalmente as capivaras, onde o carrapato irá interagir e possivelmente passar pelo ser humano. Nas grandes cidades, principalmente aquelas que estão mais próximas da Mata Atlântica, né, nas regiões de comunidades, os cachorros podem vir a ser os veículos, né, e tem essa transição entre uma região e outra. E nas áreas silvestres, como os sítios, como as fazendas, que é um exemplo do que ocorreu nesse caso que foi noticiado, nesse caso que foram noticiados nas últimas reportagens. Então, é importante colocar que o animal silvestre ele não é pet. Bem, é importante, né, a gente, como enfermeiro, deixar claro, por exemplo, que os animais eles são fofinhos, mas eles não são pets. É extremamente perigoso para eles e para nós essa relação. Vocês devem ter acompanhado o caso da Filó, né, a capivara Filó, onde o IBAMA fez o recolhimento do animal, mas foi duramente criticado e, se não, até onde eu estava acompanhando, ele teve que devolver a capivara para esse menino aí.
E porque as pessoas elas olham para tipo, olha como ela era fofa, como tem comida, como tem conforto, como ele cuida dela. Gente, a gente precisa parar de achar que isso é bom. Não é nem para o animal, nem para nós. Vocês leram e tiveram palestras sobre saúde única. Nós temos que conviver sim com os animais, mas com respeito, permitindo que eles vivam a sua vida em lugares do seu habitat natural e nós aqui sem interferência humana. Bem, nós vimos como a nossa história foi marcada de situações de surtos, outras de pandemias, mas como nós podemos fazer o controle? Quais são as estratégias de contingência? Nós temos hoje a rede Vigiar SUS. A rede Vigiar SUS ela tem a missão de proteger a saúde da população brasileira, então ela coordena a gestão de risco de emergências em saúde pública, além de ter capacidade para prevenir, para detectar, avaliar, comunicar e controlar efetivamente as doenças, os agravos e os fatores de riscos em desastres, que podem vir a ameaçar a saúde e o bem-estar da população. Vai fazer parte dessa rede, né, ali no canto esquerdo, os laboratórios de saúde pública, a Profesp, que é o Programa de Formação em Emergência em Saúde Pública, a rede CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o EPSUS, que é o Programa de Epidemiologia Aplicada aos Serviços de Saúde, o Vigidesastres, que é a vigilância em saúde dos riscos associados aos desastres, o RENAVE, que é a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, e todos esses vão compor a rede Vigiar SUS. Aqui eu faço um adendo bem importante sobre o papel do enfermeiro dentro deste processo. Então, principalmente no que diz respeito às notificações, nós precisamos ter ciência de que as notificações, aquelas que são completas, né, são bem feitas, vão ajudar neste processo também, nesse sistema, e que por isso que é tão importante as notificações de doenças, né, de agravos, e ela estar bem completa com todos os dados necessários, porque vai impactar diretamente nessa rede para que não fique fragmentado. Então, a rede de vigilância, alerta e resposta às emergências em saúde pública, ela é estruturada em eixos, e eu vou apresentar aqui alguns deles. As CIEVs, as Unidades de Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, elas são responsáveis pela inteligência... Desculpa, só passar a moto. É isso aí. Ok. Elas são responsáveis pela inteligência epidemiológica, então, de detecção, verificação, avaliação, monitoramento e comunicação de risco imediata e de potenciais emergências em saúde pública. Funcionando, então, durante todos os dias do ano, num período de 24 horas. Nós temos ali a parte de detecção de eventos, então a identificação imediata de potenciais ameaças, então em 24 horas, 7 dias, 365 dias, e a parte de inteligência epidemiológica, o monitoramento e resposta, então a informação, ação, resposta desses agravos ou desses surtos, e os planos de resposta a eles, a comunicação de risco, então a emissão de alertas nacionais e internacionais sobre possíveis surtos e pandemias, né? Os painéis analíticos, colocando todas as informações necessárias, a verificação, avaliação e avaliação dos eventos, então o tempo de verificação oportuna e avaliação de riscos daquela situação. Então, hoje, né, a rede é composta por 164 CIEVs, que são esses centros, distribuídos nas 27 unidades, né, nas 20 unidades federadas, em todas as capitais nós temos, pensando em como esse sistema deve ser robusto e confiável para responder rapidamente a potenciais emergências em saúde pública. Ele precisa ser rápido, eficiente e assertivo, considerando, então, né, o grande número de informações que ele processa diariamente. Temos ainda o RENAVE, que é a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar,
que tem por um dos seus objetivos permitir o conhecimento, a detecção, a preparação e a resposta imediata às emergências em saúde pública que ocorram no âmbito hospitalar. Ela vai atuar, então, de maneira complementar e articulada à rede CIEVES e juntas elas vão detectar mudanças no perfil epidemiológico da população e também eventos importantes relacionados à saúde pública, desde as portas de entrada para o SUS. Os estudos realizados eles indicam que as unidades sentinelas em que a Renavê atua para coordenar esse núcleo de hospitalares epidemiológicos, eles podem antecipar de 2 a 3 semanas o alerta de ocorrência de doenças e agravos num dado território. Então, é um sistema, um equipamento muito interessante, muito rápido e eficiente. Aqui eu trouxe uma aula bem interessante. Quem quiser entender um pouco melhor como que funciona a vigilância epidemiológica no país, principalmente nas emergências em saúde pública, fica a indicação, é bem legal, é bem interessante. Ele não está atualizado com a rede Vigiar SUS, mas traz uns conceitos bem legais sobre os equipamentos e as emergências em saúde pública, vindos de um epidemiologista muito importante na nossa área. Eu gostaria de deixar, então, também essa reflexão para vocês, que diferente do que algumas pessoas propagam pelas redes sociais, as doenças não são democráticas. Toda doença é, ao mesmo tempo, um fenômeno biológico e social, sem separação. E as desigualdades existentes na sociedade muitas vezes se manifestam através das epidemias. Deixo aqui também, para quem é o QR Code do formulário, para testar os conhecimentos de vocês, para avaliar a aula, para fazer sugestões. O formulário vai ficar aberto até o dia 25/6, à meia-noite. Então, eu espero que vocês respondam, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também algumas informações novas. Deixo no final os meus contatos e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Tchau, tchau!